Estamos começando mais um BRF Futebol, seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. Nesse programa vamos falar da semana 5. A semana 5 foi bem legal e trouxe um monte de pontuação boa, um monte de destaque pra gente. E vamos falar quais são as nossas apostas da semana 6. Temos um convidado super especial, vocês vão gostar. Bem, amigos, vamos lá, que passou a semana 5, todo mundo teve suas vitórias, suas derrotas, às vezes mais derrotas do que vitória. A gente está trazendo aí os destaques novamente da semana 5 para vocês. Vamos falar de acordo com nossos critérios sobre consistência, sobre volume, trazer todas as nossas observações, nossas análises sobre os jogadores dessa semana e, no final, claro, a gente vai falar sobre nossas apostas. Hoje é um dia especial porque a gente está aqui com um cara super importante para o BRF Futebol, um cara legal, um exímio jogador de fantasy futebol, além de tudo que ele já sabe sobre futebol americano. E a gente trouxe aí o Rafael Martins. É o Rafael Martins, mas pra gente é o Rafão, né? Fala aí, Rafão, beleza? Beleza, rapaziada, um prazer participar com vocês. Eu gosto do fantasy, não sei se sou um exímio jogador, mas eu falo o máximo que eu posso. Até quando eu tô perdendo, eu vou falando, entendeu? Eu vou provocando, que é a essência do negócio. Pô, se ele não é exímio, hein, Rui? Estando pontuando em todas as ligas que a gente joga, ganhando da gente, eu não posso dizer outra coisa, pô. Fala aí, Ruizão, a gente tá aqui com o Rui Santos. Manda seu abraço, Rui. E aí, presidente, e aí, Rafão, e aí, galera. Esse aí é meu rival de divisão na NFC Norte e é nosso rival no Fantasy também. O cara joga pra caramba, é difícil ganhar dele. E a gente perdeu essa semana, inclusive. Tá aqui, tem uma liga que a gente joga que ele tá reclamando porque eu ganhei do Rui, a gente tava invicto na liga, eu ganhei do Rui e ele tá reclamando porque eu tirei a maior pontuação da liga dele. E tá aqui dizendo que não joga muito Fantasy, tá certo. É o Trash Talk. Beleza. Vamos lá, Rui, o que é que você viu de destaque aí essa semana 5? Manda pra gente. Teve destaque pra caramba e pra quem joga a Liga PPR, teve um monte de gente, mais um monte mesmo, passando dos 40 pontos. Eu tava até ouvindo o podcast do nosso célebre Matthew Berry lá da ESPN e foi a primeira vez em que 5 jogadores passaram dos 40 pontos. Mas vamos falar dos nomes de fato, né? A gente trabalha aqui mais com standard do que PPR, então de modo geral o Deshaun Watson foi o grande destaque entre os quarterbacks. Os running backs, a gente teve o Aaron Jones e o Christian McCaffrey. Passaram dos 40 pontos na standard, né, Rui? Exatamente, os caras jogaram pra caramba. O Aaron Jones, ele marcou 42 pontos contra ninguém menos que o Dallas Cowboys. E o Christian McCaffrey, 41 pontos contra o Jacksonville Jaguars. Jogou muito mesmo. Entre os wide receivers, todo mundo estava esperando que DeAndre Hopkins revivesse, mas quem reviveu mesmo foi o Will Fuller. Anotou 39 pontos no standard, o cara botou para quebrar. Junto com ele, outros destaques foram o Michael Thomas, o Amari Cooper, mais uma vez o DJ Chark, que a gente vai falar dele em consistência, o Adam Thielen, ele reapareceu finalmente aí, meio que fez as pazes com o Kirk Cousins, o Chris Godwin e o Allen Robinson, wide receiver do Chicago Bears. Entre os tight ends, Darren Fells, do Houston, o Gerald Everett, que jogou lá no Thursday Night contra o Seattle Seahawks, e o Joey Cook, do New Orleans Saints. A gente vai falar dele de força da tabela. Entre os kickers, a gente teve o Dan Bailey, de Minnesota, o Zane Gonzalez, de Arizona, e o nosso querido Justin Tucker, o cavalo, de Baltimore. E entre as defesas, o Philadelphia Eagles, que amassou o New York Jets, e ontem de noite, o San Francisco 49ers, em cima de Cleveland Browns. Foram os nossos destaques gerais dessa semana. E aí, Rafão, teve alguém essa semana que lhe chamou mais atenção? Cara, eu não diria que é feliz, mas o cara que me surpreendeu pra caramba foi a produção do Aaron Jones, cara. Tava achando que o jogo de Packers e Cowboys ia ser muito mais equilibrado, né? E achei até que o Packers ia ter que apostar mais no jogo aéreo pra tentar superar o jogo normalmente mais físico de Dallas, mas não, correram pra cima da defesa de Dallas e o Aaron Jones. Foram 4 touchdowns, se eu não me engano, né? Produção absurda do cara. Eu não tava
esperando, ele tava contra mim na maioria das ligas. Infelizmente. Ele me salvou não, mas assim, me deu uma boa pontuação na liga aí da gente. Foi muito bom. Ele fez 107 jardas, bicho, e fez 4 touchdowns num jogo. Muito impressionante mesmo. Rafão, você gosta muito de defesa? Eu vi muito o Robert Quinn tentando repetir aquela insanidade do jogo anterior, que ele conseguia passar e ir pra cima do quarterback, mas o Bakhtiari, né? Bakhtiari não deixava ele passar, não. Você viu isso lá? Bakhtiari é muito bom, cara. Um dos melhores left tackles da NFL. E o Robert Quinn veio numa crescente. Eu também não tava criando tantas expectativas nele no Cowboys, mas ele começou muito bem a temporada, mas contra o Bach, o buraco é mais embaixo, né? É verdade, não conseguia passar, não. Ruizão, vamos lá para consistência, meu amigo. Fala aí. Antes de mais nada, lembrar para o pessoal o nosso conceito de consistência. No nosso caso, avaliar uma liga standard de 12 times. Então você tem 12 quarterbacks relevantes toda semana, 24 wide receivers, 24 running backs e 12 tight ends. Para cada jogo que, por exemplo, um running back se encontra entre os 24 melhores da semana, ele ganha um ponto, que no nosso caso se chama clutch game. Esse é um conceito do Bob Lang que a gente traz aqui para vocês. Então, os principais nomes foram quarterbacks: Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Dak Prescott. Esses aí vem mantendo a consistência depois de 5 semanas. Entre os running backs, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Aaron Jones, Ezekiel Elliott, Nick Chubb e, grande lista, dá um total de 19, mas esses são os principais running backs. Entre os wide receivers, nós temos 18, os principais deles são Amari Cooper, o DJ Chark, que vem mantendo sua produção com jardas e touchdowns, principal alvo do Gardner Minshew. O Cooper Kupp, desde que retornou nessa temporada, vem fazendo grandes jogos. Michael Thomas e também o Chris Godwin, entre outros nomes que vocês vão ver no nosso reporte da semana. Entre os tight ends, apenas 5 nomes se mantêm consistentes nesse índice de Bob Lang, que são Travis Kelce, Will Disley do Seattle Seahawks, o Austin Hooper está fazendo um ano bem interessante no Atlanta Falcons, o Mark Andrews pelo Baltimore Ravens e, claro, o sempre presente Zach Ertz do Philadelphia Eagles. Eu queria destacar aqui que a gente não chegou a falar no nome dele, mas o Todd Gurley tá aqui, né, Ruizão? Todd Gurley tá aí. 4 jogos, nesses 5 jogos que tivemos até agora, ele teve 4 jogos em que ele esteve acima da média da posição, não é verdade? Aos trancos e barrancos, ele vem se mantendo relevante para o Fantasy. Fez o melhor jogo dele aí dessa temporada até agora, nesse último jogo, com relação ao Fantasy, pelo menos. A outra coisa que eu acho, Hooper, ele já chamava atenção desde o ano passado pelo volume, né? Ele recebe muito alvo ali de Atlanta, ele vinha crescendo do ano retrasado para o passado, ele cresceu, já recebeu mais alvos ano passado, e esse ano ele está se firmando aí como um alvo de escolha bem frequente no Matt Ryan, né? Fala, Rui. Num time em que você tem ninguém menos que o Julio Jones, né, para você competir com alvos, mas é o Calvin Ridley junto com o Austin Hooper que vão começando a desbancar o Julio Jones em algumas partidas. De desbancar eu não diria, né, mas pelo menos eles conseguem chamar a atenção e ser relevantes pro Fantasy, não é verdade? Porque tem jogo que o Julio Jones, como o último, ele não pontuou tanto, mas no outro jogo ele também desbancou, foi todo mundo. Isso aí. E aí, Ruizão, vamos lá para os volumes. A gente tem 4 assuntos em especial para tratar nessa semana, né? No reporte da semana, a galera vai ter aí acesso àquelas tabelas que a gente monta com carregadas e alvos, bem como as porcentagens, o target share, o rush share e também as informações de red zone. E vamos aos assuntos, que são os seguintes. O primeiro deles é Will Fuller, do Houston Texans. Nessa semana 5, ele teve 16 alvos, só que isso representou 48% dos alvos do Deshaun Watson nessa partida. É um valor muito grande. Quando o Will Fuller está em campo, tendo Deshaun Watson como quarterback, geralmente ele se dá bem em termos de pontuação no Fantasy. Na mesma partida em que o Will Fuller teve 16 alvos, o DeAndre Hopkins não foi tão mal assim, mas teve apenas 8 alvos, metade dos alvos do Will Fuller. O assunto seguinte é: Damian Williams voltou a correr pelo Kansas City Chiefs, estava machucado, retornou e voltou com tudo. Se não no número de carregadas, pelo menos na porcentagem, né? Foram 90% das carregadas entre os running backs, enquanto o LeSean McCoy, que era a grande expectativa, teve 0 carregadas. É um fato importante para a gente considerar e observar de perto a partir das próximas rodadas. Backfield de São Francisco, que jogou nessa segunda-feira contra o Cleveland Browns, mostrou que o Matt Breida, ele vem bem
mas tem também o Tevin Coleman por lá para concorrer por essas carregadas. Enquanto o Matt Breida teve 11 carregadas para 114 jardas, o Tevin Coleman teve 16 para 97. O detalhe importante, tirando a corrida para o touchdown, o Matt Breida teve uma média comum de 3,1 jardas por tentativa, enquanto o Tevin Coleman nas suas 16 carregadas teve cerca de 6 jardas por carregada. E aí, Rafão, o que é que você está achando desse ataque de São Francisco? Eu acho que, Rui, essa questão do Breida ter 3,1 jardas por tentativa fala muito do que foi o jogo, né? Como é que o ataque tem jogado ali, pegando avanços curtos e tal. E eu queria saber de você, Rafão, o que é que você está achando desse ataque de São Francisco, meu velho? É essencial para o funcionamento desse ataque do Shanahan e para o Jimmy Garoppolo também. É importante estabelecer o jogo terrestre, e o Breida é um cara que cresceu, né? No início o Niners apostou muito forte no McKinnon, que sofreu com lesões. Esse ano chega também o Tevin Coleman, mas o Breida, cara com um nome não tão expressivo, tem produzido e sendo muito consistente aí nesse ataque do Niners. Chegando no off-season, foi a minha aposta nesse backfield para o que ia ganhar mais volume. É claro que o Tevin Coleman tem sempre uma capacidade ali de big plays e tá também ganhando seu espaço no time, mas o Breida é um nome muito consistente que vale apostar também, tanto falando de fantasy, né? E lá para baixo, Ekeler e Gordon, né, Ruizão? Exatamente. Cada um teve participação de uma maneira, né? Enquanto o Melvin Gordon já voltou carregando a bola razoavelmente bem, foram 12 carregadas, mas o desempenho não foi tão bom em jardas por carregada, cerca de 2,5, enquanto o Austin Ekeler teve uma participação muito grande no jogo aéreo, superando e muito não só o Melvin Gordon, como o Keenan Allen, como todos os outros alvos, no que ele teve 16 alvos para 15 recepções. É claro que o plano de jogo desfavorecia as corridas e favorecia o jogo aéreo, mas é uma tendência que a gente deve ver pro resto da temporada, já que essas são as funções que tradicionalmente o Austin Ekeler e o Melvin Gordon ocupam no time, sendo o Melvin Gordon o carregador e o Austin Ekeler o running back de situações de passe. Eu acho que esse backfield vai se estabelecer dessa forma. Eles vão tentar manter o Austin Ekeler, né, porque ele vem produzindo muito, e vão continuar querendo o Gordon, né? Afinal de contas, apesar dele estar afastado, ele é o cara que sempre jogou esse ataque pra frente também, deu dinâmica ao ataque. Mas acho que o Ekeler também dá muita dinâmica. O que é que você acha, Rui? O Austin Ekeler, ele vai aparecer em segundas e terceiras descidas para provocar situações diferentes no ataque e fazer a defesa se comportar de maneira diferente. Ele mostrou competência como carregador, mas você tendo o Melvin Gordon, que é mais competente ainda, você aumenta a dinâmica do ataque, que vem sofrendo, entre outras coisas, com lesões. E é importante você ter um jogador dinâmico como o Ekeler. Você, Rafão, você apostaria mais numa crescida de Melvin Gordon a partir de agora, pelo menos pro Fantasy, meu velho? É isso, né, cara? Eu acho que o Gordon tende sim a ganhar volume, até porque, por mais que não seja um cara de um número expressivo de jardas em todas as temporadas, ele sempre foi um grande marcador de touchdowns. Eu acho que o Chargers vai apostar no Gordon para ser esse cara, principalmente goal line back. A gente vai ver o Gordon. E o Ekeler também, adicionando essa versatilidade, é tão bom recebendo passes, pode ser uma dupla que se complete, né? Sem dúvidas, acho que o Gordon vai estar envolvido nesse plano de jogo e vai sim ter volume expressivo nesse ano também. Ok, e com relação ao plano de jogo, Rui, quais foram os destaques dessa semana? Não foram muitos, mas foram interessantes, né? Em primeiro lugar, o Rams no jogo aéreo, que o Cooper Kupp participou bastante, foi de longe o principal alvo do Los Angeles Rams, no jogo difícil contra Seattle, que eles perderam por 1 ponto. Nos Bengals, o jogo aéreo, porque correr ia ser difícil para eles contra Arizona, então o Tyler Boyd se desempenhou muito bem como alvo do Andy Dalton. No Jaguars, a bola indo na direção do DJ Chark, isso aí já era uma bola cantada, né, por todo mundo, e deu certo. No jogo entre as defesas de Bills e Titans, a bola sobrou para Tyrande, só que quem se deu bem foi o Lee Smith e não o Dawson Knox, que é um dos nossos sleepers aí da temporada. No Vikings, a bola obviamente passou pelo Dalvin Cook bastante, né, para a alegria do Rafão, e isso ainda pode melhorar muito ao longo da temporada. Entre Saints e Bucks, no clássico da NFC South, houve volume e pontuação por consequência para o Jared Cook, o tight end do New Orleans Saints, foi algo que a gente destacou em plano de jogo. No Los Angeles Chargers, o volume foi interessante para o Austin Ekeler, só que nos passes, ao invés das corridas. E por fim, no 49ers, o jogo corrido de fato prevaleceu, mas o nome que sobressaiu entre todos foi do Matt Breida.
E contra a força da tabela, a gente teve os seguintes destaques. Entre os quarterbacks, o Dak Prescott, o Gardner Minshew. Entre os running backs, Aaron Jones, Christian McCaffrey deitou e rolou. E Josh Jacobs conseguiu passar por cima da defesa do Chicago Bears, anotando 2 TDs corridos e marcando 26,3 pontos no standard. Entre os wide receivers, a gente teve a Amari Cooper e o DJ Chark repete mais uma boa atuação, com 8 recepções para 164 jardas e 28 pontos de standard de 36 PPR contra a defesa do Carolina Panthers. Entre os tight ends, o grande destaque foi o Darren Fells, que por Houston anotou 16 pontos em PPR. Entre os kickers, destaque para Brandon McManus, do Denver Broncos, que anotou 8 pontos. E entre as defesas nós tivemos a Carolina Panthers, Pittsburgh Steelers, o Buffalo Bills e o Green Bay Packers conseguindo anotar boas pontuações essa semana. Ok, entre os sleepers da semana tivemos Kyler Murray como quarterback, que chamou a atenção, teve 93 jardas de corrida e um touchdown correndo. Muito bom, né? Byron Pringle, o wide receiver de Kansas City, fez mais de 100 jardas no jogo, mas como a gente já citou semana passada, eu não iria atrás dele com tanta avidez no waiver não, porque realmente o jogo aéreo está muito pulverizado entre os wide receivers ali de Kansas City, e a gente tem como confiar muito no Kelce, né? Mas até o Tyreek Hill voltar, eu não fico muito empolgado com nenhum dos wide receivers de lá, não. Você fica empolgado com algum wide receiver de lá, Rafão? Cara, eu concordo com você. Eu ainda tô sofrendo com isso, porque eu tenho o Sammy Watkins e o Mecole Hardman em algumas ligas. O Watkins, inclusive, teve um início fulminante, né? Mas deu uma queda bonita agora nas últimas semanas. Então, eu evitaria, cara. Eu apostaria num cara que tem sido um pouco mais consistente, tipo o Alden Tate do Bengals, enquanto o John Ross tá lesionado. Porque no Chiefs tá bem bagunçado mesmo esse esquema. Verdade. Alden Tate é uma boa escolha nessa wave. A gente vai ao ar aqui depois da wave, mas é uma das boas opções, né? Deve estar livre aí um monte de liga, e ele tem sido considerado o segundo recebedor ali dos Bengals, apesar do ataque não estar evoluindo de uma forma tão interessante, mas vale a pena, porque sempre um wide receiver que pode ter volume pode pontuar no fantasy. Lá em New York, um outro sleeper que a gente teve essa semana foi o Darius Slayton, né? Que todo mundo esperando a volta do Golden Tate com muita pontuação, uma boa atuação, mas o time não conseguiu vencer, não foi bem, e o Darius Slayton foi o único que marcou um touchdown, né? Teve 62 jardas, foi bem razoável no Fantasy, porque trouxe uma pontuação de 12.2, mas só devia estar presente nos times em ligas mais profundas. Golden Tate foi uma das decepções, acabou sendo uma das decepções. Quem me chamou muita atenção, porque não só por causa desse jogo de agora, mas por conta do jogo anterior, onde fez uma produção muito boa, e esse jogo de agora também produziu bem, foi o tight end do Rams, Gerald Everett. Ele fez 136 jardas nesse jogo. No outro jogo ele fez uma boa pontuação, porque ele fez menos jardas, mas fez um touchdown. Ele não teve touchdown, mas o time mexeu muito ali com ele pelo meio, além do Cooper Kupp. Vocês acharam isso também? O que você achou, Rafão? O Everett é um cara que tá começando a aparecer. Eu gostava bastante dele vindo do draft, mas o Rams não estava sendo um time que privilegiava tanto os tight ends, né? Mas desde a saída do Sammy Watkins, faltando alvos maiores no perímetro ali, o Everett tem aparecido ganhando um certo destaque. Tinha o Higbee lá também, mas eu acho que o Everett é o talento superior. É um cara interessante para monitorar, até porque esse ano de tight ends, depois dos principais, né, tá um pouco complicado de acertar ali. Eu mesmo tenho sofrido um pouco com o Eric Ebron, que não tem produzindo tanto. Então é um cara que pode entrar no radar aí para você resolver essa posição. É verdade, eu acho que uma outra coisa que pode aumentar mais ainda a importância dele com volume dentro do time é o Brandon Cooks, que tá em concussão, né? Vai estar nesse protocolo de concussão, então o próximo jogo ele ainda deve produzir bem. Mas quem foi aí que te decepcionou essa semana, Rafão? Teve algum jogador que te deixou na mão? Cara, eu até comentei, né? O Wayne Gallman, running back do Giants, eu tinha ele como flex em 3 ligas e ele saiu logo no início da partida com uma concussão, fez 1,4, 1,6 pontos, se eu não me engano, e atrapalhou.
Não vou dizer que prejudicou, porque inclusive na nossa eu consegui ganhar ainda assim, mas deu uma quebrada no esquema, nos planos aí. E é interessante também pra gente começar a monitorar qual vai ser esse backfield do Giants na próxima semana, que entrando no protocolo de concussão, provavelmente o Gallman perde esse próximo jogo, né? É verdade, o Hillman entrou no lugar do Gallman aí no último jogo, mas não teve uma produção, ele decepcionou bastante. Ele e o Elijah Penny também não entrou muito bem. Bora ver se eles conseguem entrar bem contra o time que tem a melhor defesa da temporada, que é o Patriots essa semana. Eu acho que não vai dar muito caldo essa semana ainda não. Com o Barkley quer voltar, acho que era uma boa semana, que você não concorda não, Rafa? O Barkley ainda dá uma esperada para voltar. O que você acha? É bom ficar no chinelinho, né? Deixa pra semana que vem. Melhor ele ficar assistindo esse jogo, porque não vai dar muito certo pro Giants. Boa sorte lá, galera. Vai lá. Vocês. Tamo junto. Quem se lesionou foi o Mason Rudolph, além do Andy Gallman, que teve uma concussão bem feia, né, no jogo. Ele, pra levantar, ainda saiu mancando e saiu devagar. Bora ver se o Devlin Rodgers se afirma aí de alguma forma, porque o negócio tá sério lá pro meus Steelers, viu, cara? Muito sério. E finalmente, uma outra decepção dessa semana foi a defesa do Chicago Bears, né? Que teve um jogo difícil, deixou 24 pontos aí na mão do adversário e só fez 4 pontinhos. Quem tava esperando que o Bears salvasse a semana se decepcionou, não é verdade? Eu tava achando que o Bears ia ganhar, né? Principalmente depois de ter dado uma aula pro meu Vikings, e o Vikings inclusive também já tinha ganhado com certa autoridade do Raiders, eu achei que o Bears ia levar essa aí, por mais que tivesse com o Chase Daniel titular, tinha jogado bem na semana passada, mas o Raiders acordou e o Josh Jacobs também teve uma baita de uma noite, né? Conseguiu 2 touchdowns, se eu não me engano. O running back novato aí tá valendo a pena pra quem apostou nele no draft. É verdade. Para quem ainda não acompanha, a gente tem uma liga, né, com vários produtores de conteúdo aqui de fantasy, de NFL, e é claro que o Zona FA tá com a gente lá, e nessa semana tava contra a gente. Rafão doutrinando mais uma vez o time aí do BRFF. Sofreu, foi um jogo sofrido, hein, Rafão? Foi demais. Foram 5 pontinhos de diferença, né? No domingo eu falei com o Caio que Tyrann Mathieu interceptou, chegou a doer o coração. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não deixa. Eu lá esperando o Texugão correr pra fazer o touchdown naquele retorno e nada. E na segunda-feira entrei secando forte de Deebo Samuel e deu certo. Pô, cara, ela tá até... E eu querendo botar o Garra, acabei errando ali, mas tinha que ser assim, é verdade. A gente tinha que tomar essa porrada aí do Zona FA pra ver se a gente acorda, que o Rafão tá vindo com faca no dente, já tava doutrinando todo mundo aí no início da temporada, deu uma caída, mas tá se recuperando, né, Rafão, lá na BFB. É isso aí, os times vencedores, eles são assim, entendeu? Os altos e baixos, eles acontecem, mas você se prova campeão quando você tá lá embaixo, cara. Quando você é derrubado, você tem que vir, você tem que responder, entendeu? Então o Zona FA tá fazendo isso. Deu uma queda e agora a gente tá respondendo, mostrando serviço, que a gente tá na luta, tá na briga. Ruizão, tem alguma coisa a comentar dessa derrota aí? Não, né, cara? Melhor a gente ficar calado e voltar quietinho, né? Vamos trabalhar no silêncio que a vitória vai chegar. Pois é, acho melhor a gente ficar que nem o Barkley deve ficar essa semana, falando aí, tamo junto, vamos pra frente. E vitória. Então vamos lá para as apostas da semana. A gente tem muito jogo interessante. O Sunday Night vai ser interessante pro Patriots, pro Giants eu acho que não vai ser uma boa. O que é que você acha desse jogo aí pro Sunday Night, Rafão? Cara, eu tava falando, eu comentei hoje de manhã com um amigo meu que tava falando, quero ver o jogo do Patriots. Eu falei, cara, isso aí é que nem se estivesse passando na TV alguém batendo numa criança. Você não quer ver, cara, é maldade. Você não... Pô, fica com pena, não sei se vou assistir, mas enfim.
realmente os torcedores do Patriots chegam com um grande otimismo, né? Porque esse time do Jets é um dos piores da temporada, então difícil realmente prever quem produz ali no Patriots em termos de fantasy, né? Que é um time meio complexo. O Josh McDaniels nunca foi um cara muito amistoso para quem joga fantasy, mas certamente vai ter bastante gente ali marcando touchdown. É verdade. Eu acho que o Patriots vai ditar como é que ele vai jogar esse jogo, né? Então eu não confio muito bem no que vem do lado do Giants. Eu acho que Tom Brady, dentro desse plano de jogo, deve ter uma boa produção, uma boa opção para a semana. O plano de jogo está bem positivo, as caras de Vegas estão botando aí menos 17, né? Ou seja, uma preferência pelo Patriots, 17 pontos de frente. Então a gente tem que esperar aqui. Sonny Michel, James White devam ter boas atuações, além do Julian Edelman, que vai colocando o time pra frente, né? Benjamin Watson seria uma boa estreia pra ele, mas parece que o time não vai ativar ele, não. Eu vi uma notícia dessa, vocês viram isso aí? Eu não acompanhei nenhuma atualização, mas o Watson, um veterano aí que pode ser útil realmente pro Patriots essa temporada, né? Pois é, cara, eu vi ontem, mas eu não fui a fundo não. Vamos ver aí adiante se ele realmente vem entrar no time ou não. O Giants vai pra casa dos Patriots, então não tenho muito o que falar, né? Com um quarterback novo, outra defesa que menos cedeu jarda e touchdown de passe, ou seja, não cedeu nenhum touchdown de passe na temporada. Teve uma média de 2,2 interceptações por jogo. Vai dar ruim pro Dan Dimes aí essa semana. Foi também o time que também menos cedeu jardas para corrida. Então é aquilo que a gente falou, né? Vamos deixar o Barkley de molho essa semana, que é melhor. O Patriots vai apostar aí em explorar as maiores fraquezas do Giants, e eu acho que eu apostaria mais em boas atuações do Edelman e do James White nessa semana. Nos primeiros jogos de domingo, a gente tem Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers. Fala aí, Rafão, o que você acha do jogo? Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers, a primeira coisa que a gente tem que falar é o Christian McCaffrey, né? Um dos candidatos MVP aí na temporada, sempre produz, mas vai ser um desafio pro James Winston. Bruce Arians restabeleceu esse ataque do Tampa Bay, mas o Panthers tá conseguindo pressionar bastante. O Warren Burns fez um touchdown semana passada, o novato. Mario Edson também vem fazendo uma boa temporada ali como pass rusher, então pode ser um desafio aí pro time do Buccaneers estabelecer esse jogo. Vai depender bastante do James Winston, porque não é muito fácil correr com a bola contra esse time do Carolina Panthers, não. E pra você, Ruizão, o que é que vai ter de destaque nesse jogo? Além da consistência que o CMC vem mostrando nas partidas, né, com exceção de um jogo, ele vai apresentar também muito volume para quem investir nele. É uma escalação obrigatória, a gente não tem muito o que falar, mas o Curtis Samuel e o DJ Moore também podem ver muitos alvos em sua direção. O plano de jogo é Carolina imprimir o seu ritmo para cima dos Buccaneers, e o Allen, o quarterback do Carolina, vem desempenhando bem esse papel de comandante do ataque, distribuindo a bola. E nesse jogo difícil, ele tem a principal arma ofensiva ao seu favor, que é o CMC. Pela força da tabela, o Tampa Bay é quem mais cede jardas aéreas na liga, são 15.8 first downs por partida, é muita coisa, mais de 300 jardas também por partida, e quase 2 TDs a cada jogo. O Kyle Allen e os recebedores de Carolina, especialmente o CMC, são os grandes destaques para a gente em termos de força da tabela. Enquanto os Panthers têm sido generosos na corrida, então a gente deve esperar que o Ronald Jones tenha um desempenho acima da média dessa temporada, entre 10 e 12 pontos de produção no fantasy. O Carolina, apesar de Christian McCaffrey ser um running back e a gente esperar que o jogo corrido fosse a tônica do time, o jogo corrido não é a tônica do time. Eles usam muito mais o McCaffrey como uma arma de dispersão da defesa, eles fazem muito isso no plano de jogo deles com o Ken Newton, de dispersar, você não sabe quem corre, se é o Ken Newton ou se é o McCaffrey, mas sem o Ken Newton eles estão conseguindo fazer isso muito bem com o McCaffrey e usando ele muito como recebedor, é onde ele tem sido realmente importante para o time. O Carolina tem passado 60% das vezes a bola, mas está distribuindo bem entre os três lá, os recebedores, né? O McCaffrey, o Samuel e o DJ Moore. Eu acho que são as ótimas apostas aí para esse jogo essa semana. Vamos para frente. Seattle Seahawks, que fez uma excelente apresentação contra o Rams no Thursday Night passado, vai enfrentar o Cleveland Browns, que foi doutrinado pelo San Francisco 49ers. E aí, Rafão, quais são as suas impressões para esse jogo, meu velho? O Cleveland Browns está muito complicado no ataque, né? Principalmente contra essa defesa do Seahawks. Eu não sei se eu apostaria em alguém fora o
o Nick Chubb, que é um running back que é difícil de você botar no banco, mas eu tenho o OBJ, por exemplo, e tô querendo deixar ele esquentando o banco um pouquinho, porque tá complicado essa temporada no menino. E do lado do Seahawks, o Chris Carson voltou à forma, né? Sofreu alguns fumbles aí nas últimas semanas, mas já se reestabeleceu e teve uma boa partida. É um nome interessante, além do Tyler Lockett, do principal alvo aí do Russell Wilson. E uma que eu tinha até comentado com o Ruizão umas semanas passadas, que é o Will Disley, né? Que tá aparecendo bem como tight end. Cara, ele tá sendo uma arma muito importante pro time. A gente falou semana passada a questão da divisão de volume, né? Que ele tem sido a arma principal na red zone do time. Ele tinha 6 targets, mas com 4 recepções e todas para touchdown. Enquanto o maior recebedor, fala aí, Rafão, quem era o maior recebedor da Red Zone, você acha que do Seahawks? DK Metcalf? Ele mesmo. Sabe quantas recepções ele fez com 7 alvos? Na Red Zone, nenhuma. Caramba! Ele fez aquela recepção no último jogo bem longa, né? Foi um passe longo que ele fez, acabou tendo alguma relevância até pro Fantasy, porque quando faz touchdown de passe longo vai fazer ponto, né? Mas ele não tem sido a arma que o time tem usado, não. Então o Metcalf realmente é uma promessa, eu acho, mas ali dentro da Red Zone quem tem sido importante pro Seattle é o Disley mesmo. Seattle pode dar mais chance pro Landry, porque Odell é aquele cara que você já tá com medo de escalar. Eu concordo com você, Rafão, eu estaria com medo de escalar, mas também o Odell é aquele cara que você tem medo de não escalar, né, cara? Porque você pode deixar ele no banco e ele fazer aquela semana fenomenal, que é o mesmo caso do DeAndre Hopkins. Se você escalou na semana 1, tá maravilhoso, né? Até agora não deu aquele mesmo retorno, mas você nunca vai conseguir deixar um cara desse no banco. Acho que ele tem mais decepcionado nesse aspecto aí, tanto que foi o Mike Evans e o Odell Beckham Jr. E assim, eu não deixaria de colocar, porque pode ser que nesse jogo ele tenha até uma boa atuação por conta da defesa do Seahawks, que tem cedido jardas aéreas, né? Vamos para frente, para Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Um jogo de divisão. O Ravens ganhou do meu Steelers ali, mas foi suado, tem que dizer. Mas não sei se vai ser a mesma coisa com o Cincinnati Bengals, não. Acho que vai ser mais fácil aí. O que é que você acha, Rafa? O Ravens vem como o grande favorito nesse jogo, né? O Mark Ingram tem sido um dos melhores running backs da temporada também em volume. É um cara que vale a pena prestar atenção, né? Se você tem no seu time, tem que estar na sua equipe titular. E o Brown, né? O Marquise Brown, que voltou a marcar touchdowns, teve um hiatozinho aí de produção, começou muito bem, depois deu uma caída, mas voltou a marcar touchdowns. É um wide receiver interessante para wide receiver 2 e flex ali, se você tem no seu time, eu também escalaria. Já do lado do Bengals, a gente falou, né? O Alden Tate, para quem tem uma liga muito profunda, com muitos times, e tá difícil de arranjar uma solução ali pra flex, o Alden Tate pode ser um cara que tem marcado touchdowns, tem recebido a atenção aí do Andy Dalton, e o Bengals, por mais que não tenha vencido jogos, tá conseguindo produzir até um volume ofensivo relevante em número de jardas e tudo mais, então é uma aposta que vale a pena se você não tiver muitas respostas ali na posição de flex. Beleza, aí sobre o Mixon, tá indo muito bem, não. Eu acho que a última semana ele meteu quase 100 jardas, deu uma recuperada, mas a linha ofensiva do Bengals é muito fraca, e isso sempre vai prejudicar o volume do ataque terrestre, né? É verdade. Apesar da dificuldade, a força da tabela privilegia o Mixon, né? Porque em termos de pontos de fantasy, o Baltimore Ravens vem cedendo jardas e alguns TDs para os adversários nessa temporada, e o Mixon é uma boa aposta. O problema é que um corredor com uma OL fraca é difícil de você conseguir confiar, né? O Mixon tem decepcionado bastante. Vamos lá pra frente, Ruizão. O que você acha de Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings? Não vou deixar o Rafão falar dessa não, senão vai ter muito clubismo agora. Todo clubismo é válido no Fantasy quando o jogador é bom, né? E em se tratando de Dalvin Cook, a gente poderia deixar o Rafão falar à vontade. É chover no molhado falar do Dalvin Cook nessa temporada, porque o cara vem se desempenhando bem. Então, em termos de consistência e de volume, a escalação do Dalvin Cook é obrigação. No mesmo assunto de consistência, a gente tem que botar o Wentz para jogar, porque ele faz acontecer, independente das dificuldades. Claro que ele tem uma boa linha ofensiva para lhe ajudar a dar tempo de pocket, e o Jordan Howard vem fazendo boas atuações e mostrando quem é o líder do backfield do Philadelphia. Em termos de volume, a gente tem, além do Dalvin Cook, o Thielen e o Diggs pelo lado do Vikings, mas a gente não sabe ao certo para quem a bola vai ser mais lançada, mas os dois
são os principais alvos. E pelo lado do Eagles, além do Jordan Howard, que a gente já falou, a gente tem o Alshon Jeffrey e o sempre presente tight end Zach Ertz como principais alvos do Carson Wentz. No plano de jogo, as terceiras descidas vão ser muito importantes, principalmente as terceiras descidas de passes, já que os dois times defendem bem contra a corrida. Então a gente deve esperar muitos passes nesse jogo, com uma leve vantagem para o Kirk Cousins, porque entre as duas defesas, a defesa do Eagles é a mais permissiva, apesar de que não são defesas tão permissivas assim, porque permitem menos de 300 jardas por jogo. E na força da tabela, vantagem para o Adam Thielen e para o Zach Ertz. Beleza, a gente brincou aqui que não ia ter clubismo, mas fala aí do seu Vikings, meu. Eu não acredito mais nesse time safado não, rapaz. Tava falando que a força da tabela prestigia o Kirk Cousins, mas é o Kirk Cousins, né? O cara não se ajuda, pô. Tem que se ajudar pra ser ajudado, pô. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, Dalvin Cook vem de uma grande temporada. Isso aí eu não tenho raiva, não. Dalvin Cook tá jogando demais, tá recebendo passe, tá correndo com a bola. É um cara que vale a pena acompanhar. E do lado do Eagles, cara, a dica que eu dou é que o Zach Ertz, ele gosta muito de produzir contra o Minnesota. Isso é uma coisa que eu aprendi vendo Vikings e Eagles algumas oportunidades. Então, se você tem o Ertz e tá em dúvida, não sei por que estaria, mas se existe essa situação, não deixa de escalar, porque o tight end do Eagles costuma ir muito bem contra a defesa de Minnesota. O que deve estar acontecendo com o Diggs lá, Rafael? Cara, o Diggs, ele deu uma divada, digamos assim, né? Ficou meio chateado e tal, mas eu acho que ficou tudo sob controle. Ele tava chateado com a filosofia do time, que tava correndo muito com a bola, e a staff realmente precisava ser mais agressiva nas chamadas em relação ao passe, né? Eu acho que o Stefanski e o Cousins foram mais agressivos contra o Giants, e o Diggs ficou um pouquinho mais satisfeito, e a staff vai conseguir contornar essa situação. É um cara que é importantíssimo para envolver o plano que o Vikings tinha formado para essa temporada. Pois é, melhor ele ficar em casa, né, Rafa? Se for para ficar reclamando, é melhor ficar em casa mesmo, pô. Já ganha dinheiro pra caramba, pô. Pelo amor de Deus. Seguindo aqui na nossa sequência, Washington Redskins e Miami Dolphins. Vai apostar em quem nesse jogo, Rafa? Rapaz, isso aí é briga de quem não quer mesmo, né? O Redskins agora com o Bill Callahan, né? O Jay Gruden demitido, e o Dolphins não quer nem um pouco vencer jogos essa temporada. Eu acho que o Redskins ainda é um time um pouquinho superior, mas falar que eu botava qualquer dinheiro nisso aí eu não colocava não, porque se tem que bom vai ser pesado. Pois é, Rafa, ninguém tá apostando nesse jogo, nem dentro de casa o Miami tá convencendo, e as linhas de Vegas ainda apostam que ele vai perder por uma diferença de 3 pontos. A única pessoa que a gente podia apostar aí nesse jogo como aposta mesmo é o McLaurin, que tem sido o jogador relevante de Washington, e pensando na força da tabela, vamos ver quem vai ser o quarterback, deve ser o McCoy ainda, então ele tem alguma chance. E do lado de Miami, Rui botou até gente aqui na pauta, mas desculpe, viu, Rui? Eu não aposto em ninguém não, viu? Vamos adiante. Jogaço. Houston, Texas e Kansas City Chiefs. Quem é que você aposta, Rafão? É isso aí, né? É importante a gente ver, principalmente que o Texans está tendo muito volume ofensivo, principalmente passando a bola, e a defesa do Chiefs não é das melhores da liga. Então, Hopkins, obviamente, obrigatório. Mas o Will Fuller, depois da semana que teve, é um cara que tem que entrar no line-up pra semana 6, né? No backfield eu tenho evitado, cara, por mais que o Carlos Hyde tenha tido uma boa partida, eu tenho evitado apostar nesse backfield aí do Texans. No Chiefs, o de sempre, né? Mahomes, Kelce, os principais ali, e o Damian Williams, que voltou bem na semana passada, também tem que dar uma atenção, tem que colocar no time titular quem tiver guardado ele lá no banco. É verdade, o Damian Williams voltou on fire aí, né? Bora ver se o Tyreek Hill tá nas bocas de voltar também, né? Porque o ataque tem sido Mahomes, Kelce mais uns 3. Então, quando o Tyreek Hill voltar, eu acho que volta também uma atenção para ele. E Kansas City continua sendo essa arma que vem assolando aí os times mais fracos desde essa temporada passada. Então vamos para New Orleans Saints e Jacksonville Jaguars. O Jaguars tentou fazer frente aí o Carolina e o Minshew botou para quebrar lá com o Shark. É, cara, o Minshew tá indo bem e o Shark surpreendeu demais.
demais, cara. Eu não apostei nele nessa temporada e tô sofrendo, que ele tá jogando demais o wide receiver aí do Jaguars. Mas um nome que eu prestaria atenção do lado do Saints, a gente fala de Saints, sempre tem Michael Thomas e Kamara que estão sempre nos times titulares, mas o Teddy Bridgewater vem de uma partida de 4 touchdowns, né? Se você tá tendo problemas com o quarterback, pode ser uma aposta interessante aí contra essa equipe do Jaguars. Eu tô numa liga Superflex, que não é aquela que a gente joga, é outra liga, e eu tinha o Ben Roethlisberger, o Big Ben, o Drew Brees e o Trubisky no meu time. Ou seja, numa liga Superflex eu fiquei sem quarterback nenhum. Era em auction, né, em FAB, então eu tive que botar um bid de 70 no reserva do Trubisky, Chase Daniels, para poder tentar salvar alguma coisa aí da temporada, mas o time tá tanque total, né? Então o Ted Bridgewater deu uma alegria essa semana. Não ganhei não de novo, né? Eu tô 0-5 nessa temporada, nessa liga, não vai dar bom não. Só no draft do ano que vem. Mas eu acho que destacar para esse jogo mesmo é o que você falou. Tem aí o Ted Bridgewater, né, que a gente tem que destacar. O Kamara vai ter um jogo que deve mostrar consistência. O DJ Chark é uma aposta. Ele fez 36 pontos essa semana de PPR, né? Então o DJ Chark é o principal alvo do Jaguars, sem dúvida. Mitchell vai ser um jogador que pode fazer alguma frente, mas eu acho que o Saints leva aí esse jogo, e o Michael Thomas é o único outro nome que eu poderia apostar, porque na força da tabela ele tem chance desse time jogar muito pelo ar também. Atlanta Falcons e Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals veio de um jogo bom, venceu, né? O que é que você acha desse jogo, Ruizão? Bom, nesse jogo o Atlanta Falcons é ligeiro favorito por 2 pontos, segundo as casas de apostas, e o over-under está lá em cima, na casa dos 52 pontos. Então, o que eu espero dessa partida, assim como o que eu espero de Washington e Miami, é um Pro Bowl. 2 times ruins fazendo um monte de ponto e divertindo a galera que está assistindo no estádio e na televisão. Consistência, Calvin Ridley é um cara que vem se mantendo com bons resultados aí no Standard, e o David Johnson pelo lado do Arizona Cardinals são caras que devem ver muito volume na sua direção, junto com o Larry Fitzgerald, junto com o Keyshawn Johnson, caso o Christian Kirk não jogue essa partida. Pelo lado do Atlanta, o Devonta Freeman, o Julio Jones e o Austin Hooper são jogadores que você deve escalar, porque é uma partida em que as defesas são bem permissivas. Na força da tabela, o Matt Ryan e o Austin Hooper podem fazer boas pontuações, porque a defesa do Arizona cede pontos para quarterback tight end, e pelo lado adversário o Kyler Murray, o Fitzgerald e o Max Williams, o tight end do Arizona, podem também fazer boas pontuações. Para frente temos outro confronto de divisão, San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Deve dar um bom jogo esse aí, né, não, Rafael? Com certeza, né? O Rams sempre poderoso ofensivamente, o Niners invicto. Vai ser uma grande partida aí dos rivais da Califórnia. Falando de fantasy, não tem como a gente também fugir o Cooper Kupp, que está sendo extremamente consistente, o Todd Gurley, e a gente mencionou, né, o Everett, o tight end, também pode ser uma aposta interessante para uma posição que está sendo deficitária nessa temporada. Do lado do Niners, o Kittle, né, o tight end, que sempre vai ser o go-to guy aí do Garoppolo, o Breda e o Tevin Coleman, que teve uma boa partida. Se você está tendo problema com flex, pode ser até uma aposta, por mais que essa linha defensiva do Rams seja muito forte, né, o Tevin Coleman tem uma possibilidade aí de criar big plays, mas o Breda e o Kittle seriam as minhas apostas mais seguras aí do time do Niners nesse jogo. Acho que o Rams deve apostar mais em explorar o jogo aéreo também, porque o 49ers está contendo bastante o jogo terrestre. E o que foi a defesa do 49ers ontem, né, Rafael? O que você achou do Nick Bosa, né? Doutrinou ou não doutrinou o Baker Mayfield? Cara, o Bosa tá indo muito bem nessa estreia, né? Pra mim tá entre ele e o Wally Burns ali, entre os melhores novatos defensivos desse ano. Devin Bush também tem sido um bom jogador ali nos Steelers, mas o Bosa e o Burns estão em outro nível. E também eu achei interessante ver o Sherman, né, cara, que é um cara veterano que, aí nada a ver com fantasy, mas é o tipo de cara que puxa a produção defensiva, né, um cara que impõe, que puxa a galera e que coloca atitude. Isso faz muita diferença para a unidade defensiva. Pois é, acho que apostar nos jogadores que a gente sempre tem apostado desses times, né, Breda e Tevin Coleman eu também acho uma
uma boa aposta. O Gurley pode ser que faça um bom jogo também, de novo, com o Cooper Kupp, o Everett e o Gurley, e deve ser bom para esses jogadores aí nessa partida. Vamos lá para Tennessee Titans e Denver Broncos. E aí, Rafão, essa defesa do Broncos? A defesa do Broncos apareceu aí contra o Chargers, né? Por mais que o Chargers esteja desfalcado, mas ainda assim acho que pode vir produção do Titans. Do lado do Titans eu não consigo colocar o Derrick Henry no banco, um cara que por mais que não tenha uma temporada tão explosiva em 2019, eu acho ele bem consistente dentro daquele esquema. E eu apostei no A.J. Brown, cara, na semana passada, porque eu gosto muito desse wide receiver aí do Titans. Teve uma grande partida na semana 4, na semana 5 não foi tão bem, então é uma aposta. Contra essa defesa do Denver, talvez não seja o melhor dos mundos, mas eu ainda vou apostar no A.J. Brown de novo essa semana, por mais que seja um wild card meu aí que tá sendo jogado. Do lado do Broncos, o Philip Lindsay, né, sempre muito acionado, o running back, e o Cortland Sutton também tem me agradado demais, cara. Eu tenho ele em 2 ligas e eu não tiro mais ele da equipe titular, não. O Sutton tem impressionado, né? No início do jogo ele já tá com 16 pontos de fantasy. Com relação a A.J. Brown, eu venho de olho nele, o que eu acho é só que ele tem pouca recepção, né? O que ele faz é produzir muito com pouco que ele é dado. Esses jogadores são muito bons pro fantasy e pra gente ficar de olho no fantasy, mas não é naquele momento, muitas vezes, que ele vai alcançar aquele ápice dele, né? Eu acho que você pode apostar nele como flex, mas ainda com reservas, tipo o que eu fiz no nosso jogo essa semana, que apostei no Deebo Samuel, que vinha de 7 recepções, 4 recepções, se eu não me engano, 7 recepções no outro jogo, e tinha produzido também, e acabei me dando no mal. É só ficar de olho, porque o jogador que acaba não tendo muito volume, mesmo que seja muito bom, acaba não trazendo a pontuação de fantasy necessária, não é verdade? Isso aí, certíssimo. New York Jets vai receber o Dallas Cowboys. A defesa do Dallas Cowboys deve ser a primeira a ser escolhida essa semana. Ele logo depois o Washington Redskins, não é não, Rafão? É isso aí, né? A defesa do Cowboys deve atropelar aí o time do Jets. Eu acho que esse ataque não vai conseguir se manter em campo do lado do Jets, né? Então tomem cuidado aí, escalando o Le'Veon Bell. Por mais que a defesa do Dallas tenha acabado de ceder 4 touchdowns para Aaron Jones, o Le'Veon Bell, se você tiver boas opções, pode ser que você consiga um nome mais interessante. Eu acho que esse ataque do Jets vai sofrer muito para ficar em campo, e o ataque do Cowboys provavelmente vem com um volume grande ofensivo aí. Então a gente tá falando de Ezekiel Elliott, obviamente, a Amari Cooper, o próprio Michael Gallup, que vem com uma grande temporada também, e o Jason Witten no tight end. Acredito que até ele pode conseguir um volume nesse jogo. Dallas completamente favorito nessa partida, né? Dallas deve doutrinar, como a gente tem dito aí, por cima do Jets. Não vejo muita opção pro Jets essa semana. O que é que você acha, Luizão? Você vê alguma opção pro Jets? Uma opção, correr atrás do placar, né? Porque correr mesmo eles não vão conseguir tanto assim, já que eles são os azarões nessa partida, não por muito, por incrível que pareça, mas talvez porque eles sabem conter o jogo corrido. Eles cedem menos de 100 jardas por jogo. Ainda assim, o Dallas Cowboys está cheio de armas ofensivas para ser mais do que favorito pelos 8,5 pontos que as casas de apostas lhe acreditam. Então deve dar Dallas Cowboys, e eu não apostaria em ninguém a não ser o Bell para flex nas minhas ligas. Beleza, vamos adiante, mas eu tô com o Rafão aí nessa história, viu, Ruizão? Eu não acho que o Bell vai conseguir ficar em campo para ter volume. Talvez seja uma decepção essa semana. Eu não apostaria muito nele, não. É difícil você deixar ele no banco, né, cara? É que nem eu falei do OBJ, você tá olhando pro Bell ali no seu banco e tá pensando, pô, mas se a gente for analisar aí as chances de volume, é bom ficar com o pé atrás. No Sunday Night, a gente vai ter Pittsburgh Steelers contra o Los Angeles Chargers. São dois times aí complicados, né? Porque dois times com desfalques, o Steelers entrando com o terceiro quarterback, mas o James Conner vem ganhando um pouquinho de destaque, principalmente por causa da limitação no jogo aéreo. Então acho que o James Conner pode ser um bom nome. Já o próprio Tillery do lado do Chargers, o novato, não tem ido tão bem. Acho que pode ser uma válvula de escape aí o jogo terrestre do Steelers nesse jogo. Juju Smith-Schuster é muito difícil de você não escalar. Do lado do Chargers,
Keenan Allen, Eckler e Melvin Gordon. Não tem como fugir muito disso, por mais que acho que não vão ter tanto volume assim pra distribuir entre os três. São 3 nomes que é difícil de você mandar pro banco também. É verdade. Um jogador que tem me chamado a atenção nos Steelers é o Deontay Johnson, né? O que você tem achado dele essa temporada? Porque ele tem movido muito o time, ele tem sido usado com uma versatilidade muito interessante, cara. Sim, e principalmente nas big plays do jogo aéreo, ele que tem aparecido, né? Um cara que consegue gerar jogadas explosivas. Eu peguei ele no waiver wire na semana passada, ainda não coloquei como titular, mas é um nome interessante para monitorar. Se estiver disponível na sua liga, vale a pena manter uma vaguinha dele ali no banco para caso ele exploda realmente ou você precise de um flex, é um nome interessante. E se eu disser para você que nessa nossa liga eu fiz uma troca, Kenyan Drake, eu mandei o Kenyan Drake, o Melvin Ingram e outro jogador pelo Deontay Johnson e o Devin Bush, e não coloquei o Deontay Johnson para jogar para dar aqueles 7 pontinhos que ele fez, 7.70 contra você. Ei, Rafão. Aí tem que mandar o manager embora, pô. É verdade, o manager tá puto com esse jogo. E finalmente no Monday Night Football a gente vai ter Detroit Lions contra Green Bay Packers. Vou deixar o Ruizão falar? Não vou, né? Eu não deixei o Rafão ter clubismo, então fala aí, Rafão. Manda ver. Cara, o Lions apresentou uma defesa interessante essa temporada, então acho uma aposta complicada o Aaron Jones, por mais que tenha vindo de uma partida absurda na semana passada. É o tipo de cara que você não coloca no banco, né? Mas não sei se vai ter uma semana tão boa quanto a última. O Devante Adams joga? Já volta, não? Sabe, Ruizão? Ele ainda é questionável. Então, sem o Devante Adams é um desafio complicado aí pro Packers, porque esse time do Lions tem sido bem melhor do que a gente previa, né? No Lions a gente tem Golladay e Kerryon Johnson, que são os caras que estão sendo muito consistentes, tem que entrar na escalação aí da galera. O Lions tem sido até razoável contra o jogo corrido, tem cedido 124.8 jardas por jogo. Assim, eu teria essa reserva com o Aaron Jones, mas ainda daria para dar uma apostada nele, para lhe dar aquela pontuação regular, vamos dizer assim, para manter seu time ali. Mas é o tipo do cara que é difícil colocar no banco, né? É verdade, cara, verdade. O Lions tem sido mais até convincente do ponto de vista do time adversário com relação ao jogo aéreo. Não tem deixado muito touchdown, né? Mas os times têm conseguido avançar contra os Lions com o jogo aéreo, sendo que ele tem cedido 14 first downs por jogo, que é uma boa média aí para o time adversário. Vai ficar de olho se o Davante Adams vai jogar ou não, porque o time não tem se firmado com os outros jogadores. Quando o Aaron Rodgers resolveu voltar a jogar a bola pro Davante Adams, a gente viu o que podia haver do Davante Adams, concordo? Então vamos ficar de olho até antes do jogo para ver quem apostar devidamente. E como você falou, Rafão, Kerryon Johnson tem sido uma boa aposta aí, o plano de jogo vai favorecer. E aí, Ruizão, o que você acha? Sem ficar de clubismo, viu, velho? Sem clubismo, vale ressaltar que os dois times eles cedem mais de 100 jardas por jogo. Então, por isso, o Aaron Jones e o Kerryon Johnson ainda são boas apostas, apesar de ser um confronto de divisão. O Aaron Rodgers vai ter um confronto favorável na sua direção, já que o Detroit Lions cede quase 300 jardas por partida e cerca de 14 first downs de passe por jogo. A linha ofensiva do Lions deve dar algum espaço para o Matthew Stafford jogar, porque se comportou razoavelmente bem na semana 3 contra o Kansas City Chiefs, então ele pode encontrar seus alvos. A gente só não tem alvos consistentes ao longo da temporada, entre o Kenny Golladay, o Marvin Jones e outros. Então o Kerryon Johnson deve ser o alvo mais confiável do Matt Stafford nessa partida. Beleza, Ruizão. E agora com clubismo, como é que é? É o seguinte, Aaron mais Aaron é igual a espancamento. Vai dar Aaron Jones, vai dar Aaron Rodgers e a gente vai pra cima com tudo. Você acha que é isso aí, Rafão? Com clubismo é isso aí mesmo. Beleza, pessoal, então chegamos ao fim de mais um podcast sobre a semana do Fantasy Football. As apostas são todas aí. Essa visita do Rafão foi mais do que divertida. O Rafão é um cara fantástico, a gente joga em algumas ligas e o trash talk é com ele mesmo. Vamos lá, grande abraço, Rafão, dá sua despedida pra galera, meu velho. É isso aí, foi um prazer participar, estou à disposição, obrigado pelo convite mais uma vez.
E é isso, vamos acompanhar aí esse Fantasy que ainda tem muitas rodadas pela frente e eu ainda tenho muito test talk pra gastar. Pois é, só não acho que vai ser tão favorável assim na nossa liga, tá, cara? Eu continuo lá na nossa liga da Infinity War, eu continuo lá na frente, viu? E a pontuação tá lá em cima. Eu tô precisando acertar um flex melhor de quarterback ali, mas você me espere. Beleza, até logo, Luizão. Dá seu tchau aí, meu velho. Obrigado, presidente. Obrigado, Rafão, pela visita. É uma honra muito grande estar aqui com você, representando o Zona FA, esse blog /podcast /tudo que a gente gosta muito, que é sensacional na NFL no nosso Brasil. Obrigado à galera que nos escutou e fiquem de olho aí no nosso site brfutebol.com.br e acompanhem a gente nas redes sociais. Um abraço. Acompanhe a gente lá no Twitter, no Instagram, @brffutebol. Ouçam a gente no podcast e vejam suas apostas aí pra essa semana. Que precisarem da gente, estamos aí. Um grande abraço.